Isso aí, galera, bora lá pra mais um React. Tô aqui abatido, como vocês podem ver, estou aqui abatido, mas, né, não tá morto quem peleia. Ficamos sem vídeo ontem, não consegui gravar, gripe me derrubou, tô aqui à base de remédios, então já peço desculpa pela minha voz, ou se eu começar a tossir, tá? Mas enfim, é a vida me lembrando que eu sou um trabalhador precarizado, né, então temos que dar-lhe pra não tomar, e é isso que nós vamos fazer. E, enfim, vamos parar de ficar chorando, vamos falar do que interessa, que é o motivo do vídeo. Eu quero reagir aqui ao meu amigo Elias Jabbour, tá? Que teve lá no podcast Três Irmãos, tá? Que eu vou estar lá também, dia 28 de março agora, vou dar uma entrevista. E o Elias revelou uma história muito tocante, tá? Que nós vamos assistir, talvez já tenha passado o corte para vocês, mas nós vamos assistir. E eu quero também comentar algumas coisas, para além da história do Elias, tá bom? Então, bora lá, sem mais enrolação. Eu imagino as mesas esquisitíssimas, mas eu tive que passar por muitas... Eu tive que enfrentar muitas barreiras na minha vida desde criança, por conta de eu estar no espectro, não sabia que estava no espectro, porque minha família não tinha condições não tinha condições. Diagnóstico, né? Não tinha. Minha mãe, o meu pai, ele é um trambiqueiro libanês que vem pro Brasil, trambiqueiro mesmo. Eu amo meu pai tá absolvido da minha vida e tal. Por mais que tenha feito mal pra minha mãe muitas vezes, é meu pai, né? Sim. E meu pai conhece a minha mãe na prostituição. Meu pai era um libanês, é um cara parecido comigo quando jovem, só com olho verde, andava cheio de ouro e era viciado em baralho, né? Então até que ele tinha um carteado e tal, um clube de carteado no Paris, aqui no bairro do Paris, aqui em São Paulo, né? E ele conhece minha mãe na prostituição. Minha mãe era uma mulher muito bonita, falam que muito gostosa, inclusive, né? E era prostituta, uma paraibana, meu pai conheceu, acabaram se casando e tal. E o meu pai, eu tinha 11 anos de idade. No dia do meu aniversário ele morre. Meu pai bate o carro na Praça Santo Eduardo, aqui na Vila Maria, e a minha escola era 200 metros da praça. Nossa. Aí o pessoal falou, bater o carro na praça e tal, eu vou lá, era meu pai dentro do carro, nunca me esqueço dessa cena. É a primeira vez que eu falo isso ao vivo, pessoal. Chegou a ver isso aí, cara? Eu vou contar a história ao vivo pela primeira vez. Eu chego lá na praça, tá meu pai com os 2 globos oculares pra fora, né? Dentro do carro, sendo roubado, sabe, aquela coisa toda, o carro dentro do caminhão. Naquele dia eu perdi a inocência. Naquele dia eu falei, a partir daquele momento eu comecei a colocar na minha cabeça de que, ó, se eu não entrar na USP, eu vou ser engolido pela sociedade. Se eu não... Tá chorando, cara? Não, eu acho foda isso. Não, se eu não entrar na USP, eu vou ser engolido pela sociedade. Se eu não aprender a falar inglês, eu vou ser engolido pela sociedade. Eu não tinha condições de fazer curso de inglês, não tinha condições de fazer curso pré-vestibular. E a minha mãe, ela deu 3, 4 dias, não tinha uma comida em casa. Não tinha comida em casa. E a minha mãe volta para onde? Para a prostituição. Então, Foda, né? Então, na década de 80 isso, né? Eu, dos meus 11 anos de idade aos meus 17 anos, né? Eu sofro bullying na escola, bullying mesmo. A Vila Maria, o bairro mais conservador de São Paulo, onde a direita tem uma maior votação, porque minha mãe era prostituta, então a rua inteira sabia que minha mãe era prostituta, então as mães falavam para os filhos na escola, a mãe do cara é puta, não sei aquela coisa. Eu sofria muito bullying por conta dessa coisa da minha mãe ter sido prostituta. Eu não falo isso com coitadismo não, com auto-vitimização, nada disso, muito pelo contrário. A minha mãe é a pessoa que eu mais amo nessa vida, né? Que é a minha maior referência. E eu sou uma pessoa que não foi uma nem 2 vezes, eu deitava, eu ia dormir na sala, eu era muito pobre, minha família, dormia na sala. E minha mãe fazia programa em casa, então ela entrava e saía com homens de casa e tal, e eu lá, sabe? E eu sabendo da condição dela. Eu era uma criança, adolescente, criança. Mas você tinha consciência já, né? Pela idade. E eu tinha que... eu coloquei na minha cabeça que eu tinha que superar essa condição. Eu estudei sozinho e entrei na USP. Na USP, eu entrei primeiro em Direito, eu fiz o vestibular no segundo colegial, na época, entrei em Direito. Não cursei, evidentemente. Aí depois eu chutei para a barra para fazer o que eu quero, que é Geografia. Então eu fiz Geografia na USP. E eu nunca me esqueço que a minha família, que eu sofria muito bullying na rua, né? As famílias, a mãe do cara é puta, não sei o quê. Aí quando eu entrei na USP, eu comprei vários jornais da Folha de São Paulo. Na Folha de São Paulo tinha os aprovados da USP, né? Aquela lista, né? Aí eu peguei comprei uns 10 e cortava o jornal. Eu grifava meu nome e eu colocava na porta da casa das pessoas. O filho da puta entrou, da prostituta entrou na USP, e o teu, sabe? Então, caraca. Eu fui o primeiro cara, o primeiro aluno da escola estadual que eu estudava, Horácio Laffer, que entrou na USP, inclusive, né? Assim, gente, eu não falei nada porque não tenho o que falar. Eu já vi esse corte várias vezes. E sempre que eu assisto eu me emociono, tá? E eu acho, assim, o Elias um cara que deve ser respeitado, tá? Claro que essa história de vida não é pra gente, meu Deus, como ele é coitadinho. Isso é muito normal na sociedade brasileira, saca?
Mas o Elias é um vencedor, é um cara que virou um professor, estava agora na China, trabalhando no Banco Mundial, né? No Banco Mundial não, no Banco dos BRICS, né? Então, assim, eu queria começar o nosso vídeo com esse corte, tá? Até para divulgar mais essa história, uma coisa que o Elias nunca comentou, né? O Elias é neurodivergente, tá? Então, assim, é um autista, tá? Coisa que eu também não sabia, a primeira vez que nós reagimos a ele aqui, ainda falei da gagueira dele e tal. Mas enfim, ele é neurodivergente. E com esse histórico, ter chegado onde ele chegou, eu acho que a gente tem que, no mínimo, respeitar o cara. Tem que respeitar o cara. Não quer dizer que a gente tenha que concordar com tudo que ele diz. Eu mesmo não concordo, mas eu acho, gente, tá? E aqui respondendo uma pergunta do chat, né? A galera perguntou, tá, Humberto, né? Gustavo Machado ou Elias Jabbour? Gente, pra mim são incomparáveis, tá? Eu acho que foi nesse mesmo podcast aqui que o Elias disse que o Gustavo seria irrelevante pro debate público, né? De fato, o que acontece é que ele está tentando mudar isso a partir dessa estratégia aí de participar de todos os podcasts possíveis, debatendo com qualquer desconhecido que aceite debater com ele e tal. Isso dá engajamento, enfim. É uma maneira dele ganhar relevância, né? Mas nós temos que entender uma coisa. As linhas trotskistas se transformaram em dominantes no Brasil, tá? Nas últimas décadas, tá? E não produziram nada. Né? No máximo um puxadinho aqui do PT, outra ali um pouco mais independente do PT, né? Mas no espectro do PT. Aliás, estão na fundação do PT também. E não produziram nada. O máximo que produziram foi o próprio PT, pro bem e pro mal, e aí eu não quero entrar nessa discussão agora. Mas o que acontece é que nos últimos anos, sobretudo depois que a gente chegou na internet e começou a participar do debate público, esse pessoal perdeu o espaço, né? Que era basicamente hegemônico dentro da esquerda comunista, né? Então você tinha uma disputa de diferentes linhas trotskistas. E não é mais assim. Então agora, eu vejo isso que o Gustavo está fazendo como uma estratégia de conseguir atrair o jovem, né? Enfim, ele é um intelectual, habilidoso, tem uma retórica excelente, conhece muito bem o capital, né? E basicamente é isso que ele está tentando demonstrar nos podcasts que ele tem ido. Tá? Mas se você quer ver as limitações de tudo isso, eu sempre digo, entra lá no site do PSTU e olha a posição deles sobre a Ucrânia, né, dos eventos lá da Praça Maidan, ou até agora, mais recentemente, em relação à Síria. Né? Então lá publicaram um texto dizendo que a Síria estava sendo libertada e tal. Então acaba sempre caindo no mesmo discurso que as próprias forças imperialistas defendem. Tá? Então, para mim, não há comparação entre os dois. Não há comparação entre os dois. Porque o Elias, por mais que a gente possa discordar, o Elias está propondo algo novo. Eu acho que o Elias está buscando, né, entender melhor essa nova forma social que é a China. Tá? É lógico que no debate público aqui, quando a gente está no campo da agitação, eu vou defender que a China é socialista e ponto. Acabou, a China é socialista, etc. A China é socialista. Mas quando a gente vai falar mais sério sobre a China, você sabe que a minha posição ela é um pouco mais titubeante do que isso, porque há um debate, sim, entre os marxistas a respeito da China. E a posição que eu tenho, que o Elias tem em relação à China, é a posição minoritária. Você quer chamar de heterodoxo, de reformista, tudo bem, eu não me incomodo com isso. Eu não quero aqui disputar quem é que conhece melhor a caligrafia do Marx. Né? Eu quero fazer a revolução, eu quero superar o capitalismo. E estou disposto a procurar formas de fazer isso. E eu acho que o Elias procura essas formas, de entender, né, o que está acontecendo na China. Né? Mas há um debate, por exemplo, quando a gente pega os maoístas, eles também vão dizer que a partir de 76 tem uma restauração capitalista na China e a China não é mais socialista. E tudo bem, não tem problema nenhum. Sabe, eu não vou entrar num debate a esse respeito, porque eu acho que tem argumentos para defender o que eles defendem. Mas o ponto que eu quero dizer, para mim, o Elias ele é muito superior ao Gustavo, né, respondendo a pergunta ali, que me fizeram antes, justamente por isso, porque o Elias ele está buscando algo novo, ele está pisando num terreno complicado, e pode errar brutalmente, pode quebrar a cara, etc., mas é um risco que ele está assumindo, enquanto um pesquisador, enquanto um teórico, né? E não apenas alguém que é um decodificador de algo já produzido. Sabe? Então eu acho que não há essa comparação, pelo menos na minha interpretação, tá?
E, enfim, antes de deixar o vídeo mais um pouquinho aqui, eu também quero comentar, já que a gente falou do Gustavo, eu quero comentar aqui, eu me prestei a assistir o debate do Gustavo Machado com o Miorim lá, esse aí, né? Não para ver o Gustavo, porque eu já vi algumas vezes, já sei do que vai sair dali, pro bem e pro mal, né? Mas esse Miorim, ele já tinha aparecido aqui no canal, tá? E eu bloqueei ele, lógico, escrevendo textos quilométricos nos comentários, aquela mesma verborragia que ele apresentou lá, sem pé nem cabeça, tá? Coisa que eu nunca li um comentário dele inteiro. Assim, resume aí que eu refuto. Tô brincando. Aí eu acho que eu bloqueei, depois eu fiquei sabendo que queria debater comigo, etc. Gente, eu não debato com esse tipo de gente. Porque eu não conseguiria ter a paciência do Gustavo. Depois de 15 minutos daquele cara falando assuntos absolutamente desconectados da realidade, do debate, de qualquer coisa que enfim, seja minimamente produtivo, eu ia estar só deboche e xingamento. Eu não ia tentar explicar de maneira séria para um bobalhão. Porque ele é um bobalhão, gente. Todo empolado ali falando que nem um pastor, saca? Se achando a criatura mais inteligente do mundo, sabe? Querendo explicar com lógica, com axioma, sabe? Então, assim, eu não teria paciência, não. Ia mandar a merda em 2 minutos. Entendeu? Eu ia mandar a merda em 2 minutos. Eu vou contar uma outra coisa aqui pra vocês entenderem por que eu ia mandar a merda, tá? Antes de fazer a faculdade de História, eu fiz 3 semestres de análise de sistemas. Enfim, eu achei que eu poderia ser um programador, tá? Então é lógico que eu estudei um pouco dessas paradas aí, lógica de predicados, lógica booleana, tabela verdade. Eu tô tentando, isso aí faz mais de 20 anos, tá, gente? Estudei isso aí, mas vamos entender uma parada que é a seguinte, tá? Isso é feito para que a gente consiga criar uma linguagem de programação. O computador é uma máquina que basicamente entende 0 e 1, tá? Com perdão da simplificação aqui, é com corrente sem corrente. E você tem que ter uma linguagem, né, que consiga dizer para o computador o que fazer e fazer o computador fazer tudo o que faz a partir de conectores lógicos. Então você tem um sim, um então para realizar um comando. E funciona, lógico. Vamos dizer assim, parte de mecanismos lógicos, tá? Mas, gente, o que é muito fácil de entender. Isso é um ambiente isolado. Você está se comunicando com uma máquina que entende 0 e 1 e que não tem mais nada na volta influenciando aquilo ali. Mais nada. É aquilo ali e deu. Entende? E simplesmente isso é impossível de ser transposto para a realidade, para uma análise da sociedade, para análise da economia política. Entende? Porque existem trilhões de externalidades, né? Por isso que ele ficava lá falando aquelas bobagens. Ah, não, é só uma decisão, né? Uma decisão de morar na favela ou não. Puta que pariu, cara. O cara fala nisso. Sabe aquele programa que tinha lá? Como é que é o nome do cara lá do Choque de Cultura? Frases que valem um tapa na cara. É isso, cara. Tu dizer um troço desse não tem que falar nada. Não tem que falar nada. Tu ouve uma coisa dessa, meu velho. A única atitude correta é esbufetear. Tá? Frases que merecem um tapa na cara. Saca? E ele falou isso. Entende? Por quê? Porque ele quer reduzir a uma questão de lógica a sociedade, a humanidade, a economia política. É uma grande bobagem. Não tem pé nem cabeça. Eu assisti 4 horas daquela merda. Ele não conseguiu concluir um raciocínio com começo, meio e fim, galera. Que tivesse a ver com o assunto da pauta. Em 4 horas de debate, nenhum raciocínio com começo, meio e fim que tivesse a ver com a pauta. Então eu não teria a calma do Gustavo. Eu ia xingar mesmo, porque o que merece pra mim é xingamento. Entendeu? Porque aquilo é um bobo, sabe? É um bobo. Sabe o que ele é? Eu vou dizer pra vocês o que ele é. Sabe aquela criança mimada, playboyzinho, que aprende a falar 2 palavrinhas bonitinhas na infância e os pais ficam, olha só que bonitinho, ele é inteligente. E ele acreditou que ele era inteligente. Aí depois foi estudar a programação, aí conheceu lógica e ficou apaixonado. E aí, como já era desse mundo, aí mergulhou fundo nesses chãs de merda, que é só o esgoto, tá? Que é de onde sai, anarcapitalismo e outras coisas, é lá que se reproduz essa bosta, tá? E aí ele é absolutamente desconectado da realidade, ele se acha uma pessoa realmente inteligente. Sendo que todo mundo que não é do fã-clube dele, que assistiu aquilo ali, ficou apavorado. Viu o quê? Viu um cara pedante falando nada com nada, sabe? É isso. Se baseando num único autor, basicamente, né? Porque ele pode falar de outros autores, mas basicamente é aquele livro do Mises que ele levou. Né?
Então, assim, por isso que eu não debato com essa gente. Não vou debater, não vou. Porque não tenho o que debater. Sabe, eu debater com um ananá desses aí é eu normalizar um anormal. Sabe, é eu normalizar um debate que não tem pé nem cabeça. É como se eu fosse lá debater o sexo dos anjos. Já pensou eu debatendo o sexo dos anjos com o Miorinho? É basicamente aquilo ali que ele fez com o Gustavo, galera. Vamos provar logicamente aqui, porque se o anjo existe ou não, porque aí tem o anjo, porque aí você tem que provar que o anjo, não sei o que do anjo, mas será que ele é masculino, ele é feminino, ele é um híbrido, né? Ele é assexuado? Não. Simplesmente não, entendeu? Simplesmente não. Tá? Um cara que sequer audiência tem, que a gente possa surfar a hype do cara, coisa assim, nem isso tem. Porque a bolha ANCAP hoje é menor do que a bolha comunista. Porque ele só tinha alguma relevância aqui no YouTube quando ele estava sozinho, né? Porque se o cara entendesse minimamente de lógica, ele saberia a aberração lógica que é o anarcapitalismo. E todo mundo já sabe disso, tá? O anarcapitalismo é o jardim de infância do liberalismo. Basicamente é só isso. E não dá pra tratar essa turma com respeito não, viu? Não tem que ter respeito nenhum pra essa turma. Eles não merecem respeito, entendeu? Não merece. É linha auxiliar do fascismo e um bando de ananá. É isso. Vamos se fuder. Então eu passei por essas coisas, né? Sabe? Então eu sou comunista, não por causa disso, mas eu tenho uma sensibilidade, não sei nem qual era o assunto que eu falando antes disso, né? Mas que a gente acabou entrando nisso, né? Mas é uma coisa que eu carrego, assim. A primeira vez que eu falo disso ao vivo, né? Eu nunca... Antes da gente começar a gravar, você falou que sua mãe tem uma influência muito grande na sua vida. Minha mãe tem uma influência muito, né? Porque eu vejo a minha companheira tem uma dedicação pro meu filho e vice-versa, assim, pra família. Minha companheira é uma cientista, tem 3 pós-doutorados na área de biomedicina e ela tem uma dedicação que ela lembra muito a minha mãe também. Existe uma série de mulheres com quais eu convivi já no passado, mulheres assim, mais velhas, assim, mãe de amigos meus que lembravam muito minha mãe. Minha mãe é uma referência pra mim. É a minha principal referência humana, é minha mãe. Né? Enquanto minha mãe eu tenho pelo menos outras 2 referências humanas. O Armin Mamigonia, que é meu orientador de mestrado e doutorado, tá vivo. E o Renato Rabelo foi presidente do PCdoB, que continua, já tá quase 90 anos, também continua vivo, né? Mas a minha mãe é a grande figura da minha vida, né? Eu sou louco pela minha mãe, né? Sabe? E voltando a essa questão que envolve minha mãe, então eu passei pelas agruras de uma criança que sofria do espectro do transtorno do espectro autista, né? Cheio das esquisitices, eu não falava até os 5 anos de idade. Até hoje eu tô falando bem, mas eu tenho muita dificuldade de me comunicar. Você pega um cara como o Jones Manuel fala, ele além de ser muito inteligente, ele fala muito bem, né? Sim. Eu não sou muito inteligente, falo mal, né? Sabe? Inteligente pra caralho. Sabe? Então, eu tive muita dificuldade, né? Agora eu lembrei qual que é o ponto, né? Eu tive muita dificuldade, né? De me expressar, de socializar. Eu não tenho dificuldade com muita gente, tenho dificuldade com barulho, eu tinha uma timidez muito grande. Enfim, eu com 5 anos de idade não falava, com 7 falava enrolado, com 8, né? O meu filho é a mesma coisa. Meu filho também tem a mesma condição que a minha, um pouco mais severa do que a minha na época, mas tem dificuldade de fala. E a presidenta Dilma Rousseff, um dia a gente estava no banco almoçando, e eu falei, como tá teu filho e tal? Eu falei, meu filho tem essa questão do autismo e tal, ele não fala ainda, e tinha 3 anos e meio e tal. Isso era um desespero nosso, porque a criança não fala, né? Eu falei, por que você não... Foi a Dilma e foi uma outra pessoa de um outro podcast, o Papo de Subúrbio, que falou a mesma coisa. Ele disse, o canabidiol pode dar um jeito no teu filho. A presidenta Dilma falou isso, né? Então, nós começamos... Aí minha companheira levou meu filho na psiquiatra infantil. Só quero aproveitar o gancho aqui, já tá acabando, tá? Pra dizer assim, vou repetir algo que eu já falei várias vezes. Eu gosto muito da Dilma. Não quero dizer que ela é uma marxista, uma comunista, não quero dizer que o governo dela foi maravilhoso, não, nada a ver. Eu admiro ela, eu acho ela uma mulher foda pra caralho. Acho mesmo. Já falei isso aqui e quero aproveitar pra repetir. Saca? A gente tava vendo hoje ainda, né, o Bananinha fugindo, né? Meter-lhe o rabo entre as pernas. Isso que ele nem tá sendo acusado formalmente de nada ainda, mas ele sabe que a batata dele vai assar, porque tem um monte de inquérito que vai chegar na quadrilha, que ele faz parte da chefia, e ele vai rodar. Então ele já garantiu a fuga antes, tá? Porque além de corruptos, vagabundos, os Bolsonaros são covardes, tá? Tem que ficar muito claro que é isso, né? E lógico, aí eu vi o Bolsonaro chorando. Vocês acham que o Bolsonaro tava chorando por causa do filho? Ele tá cagando, gente. Essa gente não tem sentimento. Ele tá chorando porque ele tá vendo a batata dele assar. Ele não pode fugir. Na cabeça dele devia estar passando assim, porra, que merda, ele conseguiu se salvar e eu, né? Eu não vou conseguir me salvar. Aí ele começou a chorar enquanto ele falava do filho. Entendeu? Ele falava do filho porque o filho conseguiu fugir. Ele não vai conseguir. Entendeu?
Porque é isso, além de pilantras, bandidos e vagabundos, são covardes. Aí é lógico que eu me lembrei na hora da Dilma. Talvez os mais novos aqui não lembrem do processo de golpe. Eu já estava aqui no canal denunciando na época. A Dilma enfrentou algo incomparável ao que o Bolsonaro está passando, que ele é um mimizento chorão. A Dilma enfrentou de cabeça erguida, porque ela é uma mulher guerreira e forte. E eu admiro muito a fibra da Dilma, né? E foi por isso, inclusive, que ela tomou um golpe, né? Porque para dar certo o que ela estava fazendo, o partido inteiro teria que comprar, e o partido não comprou. Não comprou, deixou queimar toda a situação ali do jeito que aconteceu. Então, assim, admiro demais a Dilma. Não quer dizer que eu defenda tudo que aconteceu no governo dela, ou que ela é uma grande comunistona, marxista, nada disso. Mas eu admiro pra caralho a Dilma. Admiro pra caralho, acho ela uma mulher foda, e que a gente deve respeitar. Tá? É isso. E tal, e né, psiquiatra, e ela passou a entregar a receitar o canabidiol. O moleque começou a falar. Caramba, mano. Que o canabidiol, o que acontece? Sim, ele relaxa, ele relaxa os neurônios, então a não fala, inclusive a minha, por exemplo, é muita ansiedade gerada pelos neurônios a milhão ainda, né? Sabe? Então o canabidiol, ele relaxou os neurônios, o psique da criança, então ele começou a falar. E agora ele toma de manhã também. Né? Então ele tá falando, tá melhorando cada vez mais a fala. Então eu devo essa pra presidenta Dilma e para essa apresentadora do Papo do Subúrbio, né? E eu me lembro também, que quando a presidenta Dilma, né? Que a minha companheira perguntou pro meu filho assim, quem é o amor da mamãe? Ele falou, Khalil Jabbour. Ele falou o nome dele, Khalil Jabbour. Aí ela gravou esse vídeo e eu mostrei pra Dilma. A Dilma começou a chorar. Ela ficou muito emocionada com isso, né? Então eu tenho, assim, essa gratidão com a presidenta, né? A gratidão de ter trabalhado com ela, de ter tido a oportunidade de fazer parte da sua equipe. Enfim, foi uma experiência muito fantástica nesse aspecto, né? E ficar 2 anos na China, quase 2 anos na China. Né? Então, algo que não tem não tem uma métrica para isso, né? Beleza, você fala da Dilma, da época presidenta ainda, e como um golpe. Mas isso passou pelo Senado, passou tudo. O que é o golpe? O golpe é o seguinte, você tem um projeto no Brasil, vamos pegar aqui Eles vão entrar num outro assunto, uma pena, hein, esse aí no final do corte, né? Porque o corte tá acabando, tem 5 segundos, é óbvio que não vai dar tempo do Elias explicar. O que acontece, essa é a minha visão, até escrevi, tem até 2 arquivos. Viu? Eles cortaram assim, ruim, hein? Ruim, achei ruim. Eles deixaram uma pergunta no final do corte, mas pode ter passado batido, assim, pode ter sido até um equívoco. Não tinha crime, gente, não foi golpe porque não tinha crime. O Congresso não avaliou mérito. O Congresso, o Senado, e nem o STF. O STF avaliou o rito e disse, o rito tá ok. E o Congresso e o Senado cagaram, né? E fizeram um julgamento meramente político. Só que o Brasil não é um parlamentarismo para tirar uma presidente, tá? Para que o processo fosse admitido na Câmara, teria que ter havido um crime de responsabilidade. Isso simplesmente não houve. É isso, não houve. Eles transformaram a responsabilidade fiscal em crime de responsabilidade, uma aberração jurídica. E ainda essa aberração jurídica foi montada em cima da história das pedaladas fiscais, que não é roubo de nada, é um adiantamento de recursos da Caixa para bancar programas sociais, entre outras coisas. Que depois foi um dinheiro devolvido normal, sequer foi utilizado. Então, assim, não tinha roubo nenhum, não tinha motivo nenhum. Foi simplesmente porque o Eduardo Cunha queria continuar mamando lá em Furnas, que é algo que o Lula deu para ele mamar, que a Dilma cortou. E a Dilma não recebia o Eduardo Cunha no gabinete dela. Porque ele era um gangster. O Eduardo Cunha é um gangster, entende? Então, assim, eu dou toda a razão. Esse tipo de gangster não tem nem que conversar. Só que o cara era presidente da Câmara. E tinha o seu mensalão próprio lá, bancando com o dinheiro que ele roubava, né? Sei lá, mais de 100 deputados. Por isso que ele conseguiu fazer. Entende? É isso, não teve crime nenhum. E pela nossa lei, né, para que seja estabelecido um processo de impeachment, é necessário haver um crime de responsabilidade que nunca teve. O STF nunca avaliou o mérito, só avaliou o rito, e depois na Câmara do Senado foi um julgamento meramente político, midiático, enfim. Só ver os votos naquela sessão que foi transmitida lá. Quase nenhum deputado falou do mérito do processo, porque não tinha mérito nenhum, era pela família, pela pátria, por Deus, pelos meus filhos, contra o comunismo, é por isso que eu tô votando sim. Não é isso? É. Então é por isso que foi golpe, né? Porque não seguiu o ordenamento jurídico normal, tá? Da democracia burguesa brasileira. Né? É isso, tá? Galera, vamos ficando por aqui.
Obrigado a você que acompanhou até o final, tá bom? E é isso, tá? Falou, valeu, tchau, tchau. Até a próxima.